Oi, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre o último assunto da nossa disciplina, que é tonalidade musical. Aí vamos adentrar em escalas maiores, falar um pouco sobre a armadura de clave, né? Dessas escalas maiores, um pouquinho do ciclo das quintas. E assim a gente vai encerrar o nosso semestre letivo, né, ele foi comprimido com esse conteúdo, a nossa disciplina, ok? Semana que vem, na segunda, vocês terão uma atividade de revisão, né, de e leitura e também de prática, né? E na terça-feira vocês terão a avaliação 2 da N2, que é um exercício escrito de formação de escalas, certo? E também de prática, né? De assimilação. Então, vocês farão essa atividade de revisão na segunda e na terça a prova, e assim a gente finaliza a nossa disciplina. A prova, pessoal, eu vou passar na terça de manhã, certo? Que foi um horário disponibilizado para que nós possamos realizar as aulas aqui da nossa disciplina, né, diante desse semestre comprimido. Então, vou colocar a atividade na terça pela manhã para vocês entregarem na terça à noite, ok? E aí, na quarta, dia 16, eu tenho a quarta para corrigir e colocar as notas no que acadêmico, porque eu necessito entregar o diário até o dia 16. Então eu preciso de tempo hábil, né, para corrigir e incluir tudo no que é acadêmico. Tá ok? Então por isso que eu vou colocar a prova na terça de manhã para no máximo vocês entregarem na terça à noite, certo? É tempo suficiente, mas foi menor do que outros prazos de outras provas que tivemos, que eu disponibilizei, mas isso é necessário por conta desse calendário acadêmico. Mas assim, é tempo suficiente para fazer, certo? Não se preocupem. Pois bem, vamos iniciar o nosso assunto de hoje então, que é sobre tonalidade, escalas, definição e graus. A gente vai falar nessa primeira parte da aula sobre isso. Em outro slide eu vou falar sobre outras questões, certo? Então, o que é que a gente pode entender sobre escala, né? Conforme o professor Borromeo Medi diz, é uma sucessão ascendente e descendente de notas diferentes consecutivas, ou seja, uma após a outra. Por exemplo, aqui, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ascendente, né? Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Descendente. E consecutivas, uma após a outra, né? Ou uma sucessão ordenada de sons, né? Compreendidas no limite de uma oitava. Tá? Estão percebendo que aqui nós temos uma oitava para cima e uma oitava para baixo. Então, se a gente for fazer uma analogia, é como se fosse uma escada, né? Vamos dizer assim, subindo e descendo, ok? Então, a grosso modo, isso seria uma escala. E uma escala ela pode ser formada por notas, por 5 notas, por 6 notas, 7 notas e 12 notas. Então, quando a gente fala em escala de 5 notas, a gente fala numa escala chamada pentatônica. Né? Uma escala de 5 sons. Essa é uma pentatônica maior, certo? Formada por 5 notas. 6 notas é hexacordal. 7 notas é a heptatônica, é a escala que nós conhecemos. Por exemplo, nós falamos sobre a escala de Dó maior na semana passada. É uma escala formada por 7 notas, né, diferentes. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A última nota, a oitava, é a repetição da primeira, né? Lá,
si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Mas notas diferentes são 7. Então, por isso chamado heptatônica. E 12 notas é a escala cromática, a escala artificial, dodecafônica, né? Ali a gente pensa em Schoenberg, né? Onde cada nota aqui, cada nota ali da escala cromática é importante, né? É um centro tonal, né? Vamos dizer assim. Então, a escala cromática de 12 notas, né? É um exemplo disso. Então, nada mais é, se você olhar para o teclado ali, são os 12 semitons ali, né? As 12 notas que formam a escala cromática, né? Observando ali, obviamente, né, o sistema temperado. Então, essa escala heptatônica que eu falei anteriormente, formada por 7 notas diferentes, né? Ela é chamada de escala diatônica. E o que é a escala diatônica? É uma sequência de 7 notas diferentes, consecutivas, né? A oitava é a repetição da primeira, guardando entre si geralmente um intervalo de um tom ou de um semitom, certo? Então isso é que é uma escala diatônica. A escala diatônica é heptatônica, ou seja, ela é formada por 7 notas diferentes, consecutivas, como vocês estão vendo aqui no exemplo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e o Dó é repetição. E na escala diatônica, além dessas notas diferentes consecutivas, ou seja, em graus conjuntos, vamos dizer assim, uma nota após a outra, ou seja, eu não tenho aqui Dó, Ré, Fá, por exemplo. Não, são em graus conjuntos. Isso é o que caracteriza a escala diatônica, ok? E não graus disjuntos, né? Se você for olhar a escala pentatônica, por exemplo, ela não é diatônica, né? Ela tem, por exemplo, Dó, Ré, Dó, não, deixa eu pegar. Por exemplo, deixa eu pegar ali, pegando os sustenidos mesmo. Dó, Ré sustenido, Fá sustenido. Ré, Fá sustenido. É um grau disjunto, né? Distante. Dó, Ré, Fá sustenido. Eu tenho um Mi entre eles. Entre o Ré sustenido e o Fá sustenido. Então são graus disjuntos, né? Separados ali por uma notinha no meio. Não são consecutivos, não são conjuntos. Entendem? Isso. Então a escala pentatônica não é diatônica, certo? Nesse sentido, ok? E também tem 5 notas, né, diferentes. Então, na diatônica, geralmente, né, ela tem um intervalo de um tom e de um semitom, certo? Por exemplo, aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. São 7 notas consecutivas. Olha, eu tenho aqui tom, tom, semitom do Mi para o Fá, Fá para o Sol um tom, Sol para o Lá um tom, Lá para o Si um tom, Si para o Dó meio tom. Então, Mi, Fá e Si, Dó são aqueles semitons naturais, né? Os semitons diatônicos. Lembram? Diatônicos, nomes diferentes, né? Só que tem meio tom entre esses semitons, né? É bem semelhante, né, com o nome escala diatônica, né? Semitom diatônico. E nesse caso natural porque não tem sustenido nem bemol, né? Não tem aqueles sinais de alteração, ou dobrado sustenido ou dobrado bemol. Então só relembrando, né? Diatônico é intervalo que separa duas notas conjuntas, não cromáticas, certo? Também é importante isso, olha. Além do disjunto que eu falei anteriormente, o diatônico não é cromático. Por exemplo, Lá, Si bemol tem meio tom. Lá sustenido também tem meio tom. São intervalos enarmônicos, né? Ou seja, intervalos com nomes diferentes, mas a sonoridade igual. A mesma coisa se a gente for olhar o semitom.
Aqui é um semitom diatônico, nomes diferentes, e aqui semitom cromático, nomes diferentes, mas eu tenho meio tom entre eles. Aqui também tem meio tom, só que aqui é diatônico e são nomes diferentes, e aqui é cromático e são nomes de notas iguais, certo? Apesar de ser semitom os dois, ok? Então é só para vocês relembrarem, né, o que é diatônico, tá bem? Então, quando a gente fala em escalas, né, por exemplo, a escala diatônica, esses 7 graus, né, que constituem, né, esses 7 graus consecutivos que constituem a escala diatônica, cada notinha é chamada de grau, certo? E no caso, os graus de conjuntos, como eu tinha dito anteriormente, são aqueles graus consecutivos, né, imediatos. E os graus disjuntos são os graus intermediários. Então, por exemplo, eu disse, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é a repetição da primeira nota. Cada notinha ali é um grau. Dó é o primeiro grau, por exemplo, Ré é o segundo, Mi é o terceiro, Fá é o quarto, Sol é o quinto, Lá é o sexto e o Si é o sétimo grau. E de uma nota a outra, como eu havia dito anteriormente, são graus conjuntos de uma nota a outra. Mas é claro, se você pegar, por exemplo, Dó, Mi, como aqui, ó, Dó, Mi, eu tenho um Ré entre o Dó e o Mi. Então, Dó e Mi são graus disjuntos, né? Por quê? Porque ele apresenta uma notinha entre elas, entre eles, né? Entre esses graus. Então, são graus disjuntos. Agora, Dó, Ré, Fá, Mi são graus conjuntos, né? Estão ali consecutivos, tá bem? Por exemplo, Sol, Si, descendente, né? Que intervalo é esse? Se a gente for olhar, olha. Alguém lembram que eu falei de inversão de intervalos? É um intervalo bem distante, né? Então, se a gente inverter, vai ficar mais fácil a visualização. Então, por exemplo, deixa eu ver. Ah, estou falando com o microfone ligado, ainda bem. Por exemplo, se eu pegar esse Sol e colocar uma oitava abaixo, ou seja, se eu inverter esse intervalo, esse Sol vem aqui, né, para a segunda linha. Do Sol para o Si, fica aqui em intervalo. Terça, Sol, Lá, Si, terça. Tem quantos tons do Sol para o Si? Sol, Lá, Lá, Si. 2 tons, então é uma terça maior. Quando eu inverto novamente esse intervalo, né, eu volto ele para o original, como está aqui, olha. Quando eu inverto, o que é que acontece? A soma tem que dar 9, então 9 menos 3, 6, né? 6 mais 3, 9, então isso daqui vai ser uma sexta. Se era uma terça maior, quando eu inverto, vira o quê? Uma sexta menor. Ok, pessoal? Então, é uma dica para vocês identificarem intervalos mais distantes, fazer a inversão. Então, eu tenho, entre o Sol e o Si aqui, olha, eu tenho essas notas intermediárias. Então, Sol e o Si são graus disjuntos. Graus igual a nota, certo? Imagina que cada nota da escala é um grau. Então, quando eu falo graus, entenda-se notas também. Então, são graus disjuntos, né? Intermediários, ok? Só para vocês entenderem essas questões. Então, aqui, olha, no caso, se eu pegar uma escala de Dó maior, como a gente já está vendo, né? O Dó é o primeiro grau, o Ré é o segundo grau, o Mi é o terceiro e assim por diante, certo? E descendo é o mesmo grau. E não importa a altura, pessoal. Por exemplo, esse Dó aqui sempre vai ser primeiro grau em qualquer tessitura, em qualquer altura ali, certo? Se eu pegasse, por exemplo, esse Ré aqui na quarta linha, seria segundo grau na mesma. Se eu pegasse o Fá aqui na quinta linha, seria quarto grau na mesma. Então, o nome dos graus independe ali da tessitura, certo? Ali da oitava. Sempre vai ser Dó primeiro, Ré segundo. Claro, se for uma escala de Dó maior, certo, pessoal? Se for uma escala de Fá maior, por exemplo, o nome da escala já diz, Fá maior. Então, a escala começa com Fá. Então, o primeiro grau, nesse caso, vai ser Fá. Aqui é uma escala de Dó maior, ou seja, a primeira nota é Dó. É a nota que origina a escala. Então, Dó é o primeiro grau.
Se for uma escala de Sol maior, Sol é a nota que origina a escala, então ele é o primeiro grau. E aí, com isso, vai mudando os graus das demais notas. Certo? Quando vocês forem estudar harmonia, é muito lindo tudo isso, porque através dos graus que a gente vai identificando, né, a importância daquelas notas, daqueles graus dentro da peça musical, ali dentro da tonalidade, a importância também de cada acorde, né, ao ser construído. Então é bem interessante essa questão dos graus, certo? Então, como eu disse, cada grau tem a sua importância. O primeiro grau, ele é chamado de tônica, né? É aquele relaxamento, o repouso total, é a tônica. E aqui a gente vai se distanciando da tônica. Supertônica, né? Às vezes a supertônica na harmonia, certo? O acorde aqui do segundo grau tem a função também de subdominante do quarto grau, que é o Fá, certo? Às vezes o segundo grau supertônica às vezes tem essa função de subdominante, certo? Então assim já se distancia mais do repouso, né, da tônica. A mediante está ali no meio, certo? Depois tem a subdominante, a dominante, que é um acorde, é o grau de maior tensão, vamos dizer assim, é nesse grau aqui, no quinto grau, que é construído o acorde de maior tensão, né? Aí nesse sistema tonal. É chamado dominante esse quinto grau. O Lá é super dominante, às vezes esse grau, às vezes não, muitas vezes em muitas peças ele também assume a função de tônica, sabe? É uma tônica relativa, né? Se você pegar Dó, Si, Lá, tá uma terça abaixo, às vezes esse grau tem função de tônica, não é tão repouso como o primeiro grau, mas às vezes ele tem a função de tônica. Esse sexto grau é chamado cadência de engano, né, para o sexto grau, ok? De engano ou deceptiva, né? Deixa eu, deixa eu só Deixa eu só ver aqui se eu não estou enganado, né? Para não estar falando besteira. Deixa eu ver aqui. Né? Vamos ver aqui. Ocorre quando o quarto, quinto grau. Isso, a cadência de engano. Exatamente. Então, é uma cadência de engano. Se eu não me engano, dá-se o nome de deceptiva também. Certo, pessoal? Mas vamos ficar aí com o nome engano, ok? Pronto. A sensível é o sétimo grau. Ela tá bem pertinho ali da tônica, né? É ali quase caindo para tônica. Quando você forma um acorde da dominante, né? Essa sensível, ela é muito importante nesse acorde da dominante. Ela dá aquela tensão necessária para cair na tônica novamente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Percebe? Então ela tem essa função de sensível. Subtônica, pessoal, ela é considerada subtônica se quando vocês forem estudar lá em Lem 1, escala menor, vocês vão ver que a escala menor natural, o sétimo grau dela é menor em relação à tônica. Porque se vocês observarem Dó, Si, é um intervalo de sétima maior. E na escala menor natural, ou primitiva, o intervalo da tônica com a sétima é menor. Então ela não fica com esse nome sensível, né? Ela não tem essa função tão de chegar até a tônica, né? Então ela é chamada de subtônica, né? Está abaixo da tônica. Então tem essa diferença, né? Desses nomes. Sensível é quando está
a meio tom da tônica e subtônica quando está a um tom da tônica. Então, em relação à tonalidade musical, definição, escalas e graus, é isso que eu gostaria de falar a vocês. Agora, acabei interrompendo aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Eu vou compartilhar outra guia agora, onde nós vamos falar sobre formação de escalas maiores. Então vamos lá. Então, quando a gente fala em tonalidade, né, a gente identifica o tom de uma música a partir do primeiro grau de uma escala. Aqui eu trouxe até a referência do Koska, que é um livro bem importante para o estudo de harmonia. Então, cada tonalidade, pessoal, ela se relaciona a uma escala musical. Então, por exemplo, a tonalidade daquele trecho é Mi bemol maior. Então, a tonalidade ela se relaciona com a escala de Mi bemol maior. Se a tonalidade é de Dó menor, então a escala de Dó menor ela se relaciona com essa tonalidade de Dó menor. Certo? É claro, a gente não vai falar de formação de escalas menores, mas é só para vocês entenderem essa relação da tonalidade com a escala. Por quê? Porque a tonalidade ali do trecho, como ela se relaciona com a escala, então o primeiro grau é a tônica, entende? O primeiro grau da escala é a tônica. E aqueles demais graus, supertônica, subdominante, dominante, sensível, elas estão relacionadas com essa tônica, nesta tonalidade. Então, por isso que é muito importante, quando a gente estuda tonalidade, a gente estudar escalas, né? Por isso que é muito importante também a gente praticar escalas, porque muitas das músicas que nós interpretamos, né, desse sistema tonal, envolve essas escalas e muitas vezes escalas diatônicas maiores, né? Ou como também escalas diatônicas menores, ou então escalas modais, por exemplo, entende? Por isso que é muito importante a gente estudar escalas, porque estão relacionadas com as tonalidades das peças musicais que a gente interpreta, que a gente escuta. E no caso aqui da nossa disciplina, a gente vai focar, né, nas escalas maiores. Então, tonalidade de Sol maior, né, ela possui diversas relações e graus da escala de Sol maior. Sol é o primeiro grau. Então, por exemplo, Sol maior Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Quando a gente canta Dó maior, por exemplo, a sonoridade, pessoal, é bem semelhante. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Fá sustenido, Ré. Percebem? Ou seja, na tonalidade maior, a relação de tons e semitons aqui é idêntica entre uma escala e outra. Você pode mudar aqui a tônica, certo? Mas a formação da escala é igual, é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Qualquer escala maior que você formar, a partir de qualquer grau, qualquer nota, ela vai ter essa relação de tons e semitons, certo? Já a escala, a tonalidade menor, não, aí é diferente, né? Porque eu já mudei de maior para menor. A relação de tons e semitons aqui de um grau a outro é diferente, certo? Eu não vou focar nisso na escala menor, porque não é o intuito aqui, no caso da nossa disciplina, né? Diante desse encurtamento aí do calendário, certo? Mas assim, o principal é compreender aí as escalas maiores.
No caso aqui a gente já compreende, se eu tenho tons e semitons dispostos de maneira diferente entre um grau e outro, na maior e na menor, logo existem tonalidades maiores e menores. Olha, escuta a sonoridade. Sol, lá, si, do, ré, mi, fá sustenido, sol. Do, ré, mi, bemol, fá, sol, lá, bemol, si, bemol, dó. Aqui é subtônica, né? Tá a um tom da tônica. Aqui é sensível, tá meio tom, tá bem pertinho ali da tônica. Sensível, subtônica. Aqui é uma escala menor natural. Tem outras variações da menor, que são chamadas harmônica e melódica, certo? Mas essa daqui é a natural, é a primitiva. Percebe como a disposição de tons e semitons é diferente? Então são tonalidades diferentes, né? E obviamente com tons, né, os primeiros graus diferentes. Aqui é sol e aqui é dó. Então é isso que diferencia, né, a escala maior da menor, essa disposição dos tons e dos semitons, certo? Aqui, olha, por exemplo, só para vocês entenderem a diferença da menor natural ou primitiva para a menor harmônica, olha, dó, ré, mi bemol igualzinho, fá, sol, lá bemol, só que o sétimo grau na harmônica ela vira sensível. Na menor natural não era a subtônica, um tom da tônica. Na menor harmônica ela fica meio tom da tônica, ou seja, ao invés nesse caso aqui, dó menor, ao invés de si bemol, na harmônica vai virar si natural, ficando meio tom para a tônica. E na melódica, ela sobe com o sexto e o sétimo maiores, sexto grau maior e sétimo grau maior, e ela desce natural. Essa menor melódica aqui subindo, ela é até chamada de escala baquiana, certo? Ela aqui subindo, ela é escala de Bach, certo? A escala menor baquiana, né? Então, a menor melódica, ela sobe aqui, ó, com o sexto e o sétimo graus maiores, certo? A menor natural seria Lá bemol e Si bemol. A melódica subindo Lá natural e Si natural, e descendo ela volta natural, com o Si bemol e o Lá bemol. A terça, olha, ela permanece sempre, tanto na melódica, quanto na harmônica, quanto na natural, tanto subindo, ascendente, quanto na descendente, descendo. Né? E aqui, só para a gente relembrar, né, esse quadro aqui do teclado, a gente sabendo a disposição, né, por exemplo, da escala maior, que é tom, tom, semitom. Aí eu tenho um tom aqui no meio, depois tom, tom, semitom de novo. Aqui a gente pode formar qualquer escala maior com essa formação. Por exemplo, a partir do Ré, tom, Ré, Mi, tom, Fá sustenido, semitom, Sol. Lembrando, olha, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, eu não posso usar Sol bemol. Por quê? Porque a escala diatônica são em graus conjuntos, né, consecutivos. Então, por isso tem que ser Ré, Mi, Fá sustenido e não Sol bemol. Então, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Então, tom, 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 semitom. Aí tem um tom, Sol pro Lá. Aí depois de novo a mesma coisa, tom, tom, semitom, olha. Tom, tom, Dó sustenido, semitom. Cheguei no Ré, certo? Então, para vocês formarem uma escala maior por essa relação de tons e semitons entre um grau e outro, você pode decorar a seguinte estrutura, olha. Não sei se deu para perceber, olha. Olha, 1, 2, 3, 4. Isso é chamado de tetracorde. São as primeiras 4 notas da escala diatônica. E as outras 4 notas, olha. Sol, Lá, Si, Dó.
certo? O Dó é repetição da primeira, né? Esse grau aqui. Então, eu posso separar aqui essa oitava em 2 tetracordes. Dó, Ré, Mi, Fá, 4 notas, Sol, Lá, Si, Dó, mais 4 notas. Em cada tetracorde, pessoal, de uma escala maior, ele sempre vai ter tom, tom, semitom. Tom, tom, semitom no primeiro tetracorde, tom, tom, semitom no segundo tetracorde. Sempre tom, tom, semitom. E entre um tetracorde e outro eu tenho um tom. Então, é uma maneira também de vocês, a partir de qualquer nota, construir uma escala maior. Por exemplo, se eu quiser construir uma escala maior a partir aqui do Lá, então eu vou separar em 2 tetracordes. Lá, Si, Dó, Ré, um tetracorde. Mi, Fá, Sol, Lá, o segundo tetracorde. E em cada tetracorde é tom, tom, semitom. E entre um tetracorde e outro, um tom. Então vamos lá, ué. Lá, Si, um tom. Si, Dó sustenido, um tom. Dó sustenido, Ré, meio tom. Então, tom, tom, semitom. E um tom entre um tetracorde e outro. Então, eu vou para o Mi e não para o Mi bemol. Nem Ré sustenido podia ser, né? Porque é diatônica, né? Nomes diferentes, certo? São graus conjuntos e não cromáticos. Não, é um grau diatônico, não cromático, entendem? E o segundo tetracorde, tom, olha, do Mi para Fá é meio tom. Então eu tenho que usar Fá sustenido, não só bemol, né? Porque é diatônico, certo? São graus conjuntos, consecutivos. Então Mi, Fá sustenido. Fá sustenido é tom, tom, então eu vou para o Sol sustenido, certo? E não Lá bemol, porque tem que ser diatônico, conjunto. Sol sustenido e semitom, Lá, certo? Então, tom, tom, semitom. Aí eu tenho um tom entre um tetracorde e outro. Depois tom, tom, semitom. Pronto, finalizei a escala Lá maior. Quais são as alterações? Eu tenho um Dó sustenido aqui, certo? Olha, tom, tom, semitom, Dó sustenido, Fá sustenido e Sol sustenido, certo? Aí você pode pensar, professor, e como é que eu organizo esses sustenidos e bemóis que vão aparecendo? Aí vem uma coisa linda também no sistema tonal chamado de ciclo das quintas. A partir do ciclo das quintas, a gente observa como é que esses acidentes eles vão surgindo, como a gente pode organizar eles a partir de uma lógica. E essa lógica é a partir do ciclo das quintas. E esses acidentes vão aparecendo ali a partir de quintas, a partir de cada grau, em quintas. E a partir disso vão se surgindo armadura de clave. O que é armadura de clave? São os acidentes que são colocados junto à clave. Esses acidentes eles são tonais. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho um Fá sustenido na armadura de clave, junto à clave. Todo Fá que você encontrar na partitura, ele será Fá sustenido. Nem precisa botar mais o sustenido ali do lado dele. Você lembra daqueles acidentes ocorrentes? Os acidentes tonais? Então, esse daqui, o Fá sustenido, nesse caso, é um acidente tonal, porque ele está na armadura de clave. Ele não é ocorrente. Então, como ele é tonal, eu nem preciso colocar um acidente ocorrente lá no decorrer da partitura, certo? Agora, se vamos supor que eu queira um Fá B quadro ali. Aí, se eu tenho um Fá sustenido na armadura de clave e eu quero um Fá B quadro em determinado momento ali, eu tenho que botar um B quadro. Entende? Mas se eu não colocar o B quadro, aquele Fá tem que ser sustenido. Ok? Então, só para a gente relembrar que a gente estudou antes do recesso, né? Acidentes tonais, ocorrentes e aqueles de precaução, né? Precauções, por exemplo, vamos supor, eu tenho um Fá B quadro ali, que eu coloquei um B quadro ali no Fá, no decorrer da parte. Beleza. Foi um acidente ocorrente nesse caso, o B quadro. Aí no compasso seguinte, esse B quadro não serve mais. Lembra que a gente estudou?
Quando muda de compasso, aquele acidente ocorrente só vai para o mesmo compasso e notas de mesma altura e de mesmo nome. Então, no compasso seguinte, se eu tiver um Fá, ele será sustenido, porque o acidente tonal é no Fá. Aí eu pego, não, vou colocar um sustenido ali só para o músico lembrar que eu estou no compasso diferente e o Fá é um acidente tonal, Fá sustenido. Então eu coloco sustenido ali, ali é um acidente de precaução, ok? Então voltando aqui ao ciclo das quintas, pegando a nossa escala aqui de Dó maior, né, que não tem nenhuma alteração, se eu subir uma quinta no Dó, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu tenho a escala de Sol maior. A cada quinta que eu vou percorrendo, pessoal, olha, uma quinta de Sol, Ré, uma quinta de Ré, Lá. A cada quinta eu vou colocando um acidente a mais. Então, percebendo aqui eu tenho Fá sustenido. Aqui eu tenho Fá e Dó sustenido. Perceba, o Fá permaneceu, só acrescentei o Dó. Aqui, olha, mais uma quinta, Lá maior. O Fá e o Dó permaneceu, eu acrescentei um Sol agora. Mais uma quinta, Mi maior, Fá, Dó, Sol e Ré. Acrescento mais um sustenido. E observe, olha, Fá é o primeiro acidente sustenido. Se eu pegar uma quinta acima do Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá vendo, olha? Dó é o segundo acidente na armadura de clave. Se eu pegar uma quinta depois do Dó, Sol. Uma quinta depois do Sol, Ré. Então é assim, nessa ordem que eu vou formando a ordem dos sustenidos, certo? Na armadura de clave. Então vocês nunca vão ver, por exemplo, uma tonalidade seja maior ou menor, com, por exemplo, somente o Dó sustenido. Não. Se tem o Dó sustenido, é porque teve o Fá também junto. Fá e Dó sustenido. Entenderam? Então, o ciclo das quintas também nos ajuda a isso, a entender como é que os acidentes aparecem na armadura de clave. Eles possuem uma ordem, certo? E assim, olha, até aqui a gente percorre as 7, quer dizer, nem chegou a percorrer 7 notas musicais, né? Somente 6, né? 5, quer dizer. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Mas eu poderia ter Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Se eu subisse uma quinta aqui do Si, Fá sustenido maior, mais uma quinta do Fá sustenido maior, Dó sustenido maior, certo? Só que aqui ele usou tonalidades enarmônicas, ou seja, o mesmo nome, ou nomes diferentes, mas com a sonoridade igual. Ok? Então, se a gente pegar aqui o ciclo das quintas ao contrário, aqui é subindo, certo? Ascendente. E aqui descendo, olha. Pode ser ciclo das quartas também, subindo, né? A quarta não é uma inversão da quinta. Então, se você pegar aqui, descer uma quinta, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, vai dar no Fá. Mas se você subir uma quarta, né? Pensar no ciclo das quartas, subir, vai dar no Fá na mesma. Se você descer uma quinta no Fá, vai dar o Si bemol. Sempre são quintas justas, certo, pessoal? Tanto subindo quanto descendo. Ou então, se você pensar em quarta, no caso aqui subindo, uma quinta justa, você pode pensar uma quarta justa descendo, dá no mesmo também, dá na mesma nota. E aqui, olha, a mesma coisa. Si bemol é o primeiro acidente aqui com os bemóis. Quem é o segundo bemol que vai aparecer? Uma quinta baixa, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Mi bemol. Uma quinta abaixo, Lá bemol. E assim vai aparecendo nessa ordem. Si, Mi, Si, Mi, Lá, Si, Mi, Lá, Ré, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. E poderia ser Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, uma quinta abaixo do Dó. Fá, certo? Aí abrangeria 7 notas musicais, certo? Veja como é maravilhoso nesse ciclo das quintas. E pelos ciclos das quintas, a gente, vamos supor, eu quero que você toque a escala de Ré maior, por exemplo.
como é que eu vou achar, professor, quais são os acidentes da escala de Ré maior, por exemplo? Você pode achar o último acidente na armadura de clave. Como assim? Como eu posso achar? Sempre o último acidente, pessoal, é uma segunda menor, ou seja, meio tom abaixo do nome da escala. Então, por exemplo, se é Ré maior, uma segunda menor abaixo, Dó sustenido. Então, Dó sustenido é o último acidente. Logo, se ele é o último acidente, eu tenho Fá, né? Porque para eu ter o Dó, eu tenho que ter o Fá antes. Lá maior, uma segunda menor abaixo, Sol sustenido. Se eu tenho Sol sustenido, é porque eu tenho o Dó e o Fá. Aí vocês têm que realmente decorar inicialmente. Depois de tanto praticar, vocês só vão, pessoal, memorizar as escalas praticando, certo? No seu instrumento, pratiquem bastante as escalas. É muito importante para vocês se familiarizarem com as escalas. Para a questão de afinação também é muito importante. Já com os bemóis, quando você tem dois bemóis, vamos supor, Si bemol maior, é porque Si bemol é o penúltimo bemol. Olha, Mi bemol maior, é porque Mi bemol é o penúltimo bemol da armadura de clave. Olha. O último é o Lá, o penúltimo é o Mi. Lá bemol maior, o penúltimo é o Lá. Olha. Ré, penúltimo é o Lá. Se vocês forem observar, a ordem dos sustenidos é o inverso da ordem dos bemóis. Olha, o último sustenido que aparece é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Si é o primeiro bemol. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi bemol é o segundo bemol que aparece. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Lá bemol é o terceiro. Olha, Mi, né? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Depois do Lá vem o Ré, olha. Ré. Depois Sol. Sol. Depois Dó. Dó. E o Fá seria o último bemol que apareceria. É o inverso. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si sustenidos. E o bemol é o contrário. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Compreenderam? É muito lindo isso. É bem interessante. Então, se eu der a nota Lá bemol maior, como é que eu acho a armadura de clave? É o penúltimo bemol. Si, Mi, Lá bemol é o penúltimo, Ré. Certo? Mas vamos supor que eu queira achar pelo penúltimo bemol, por exemplo. Se eu quero achar pelo último bemol, como eu achei aqui com as escalas maiores, sempre na escala maior é a segunda menor, né? Ou quando eu tenho sustenidos, é a segunda menor abaixo, né? Do nome da escala. E com bemóis, ou é o penúltimo bemol, ou então uma quinta abaixo, para eu achar o último bemol, ou então uma quarta acima. Por exemplo, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Então, Si é o último bemol que vai aparecer. Vamos pegar o Lá bemol maior. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Ré bemol é o último bemol. Então, se Ré bemol é o último, eu tenho que ter o Si, Mi e o Lá também. Eu não posso ter Si, Mi e Ré bemol. Não. Por quê? Porque na construção das escalas maiores, aquela lá, tom, tom, semitom, no tetracorde, é o segundo tetracorde também, tom, tom, semitom e um tom entre eles, quando você constrói ali, vai dar certinho esses acidentes na armadura de clave, né? Esses acidentes tonais. Então, os estudiosos, os teóricos, observaram essas semelhanças a partir dessa padronização da escala maior, né? Desses intervalos, né? De tons e semitons na escala. Eles originaram esse ciclo das quintas, entende? Então é magnífico isso, é muito interessante. Porque eles observaram, por exemplo, vamos pegar Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, primeiro tetracorde, Sol, Lá, Si, Dó. O segundo tetracorde de Dó maior
é o primeiro tetracorde de Sol maior, é idêntico, certo? Sol, Lá, Si, Dó é o primeiro tetracorde de Sol maior. Aí, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí você vai ter que fazer o ajuste, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, um tom, Mi, Fá é meio tom, mas para ser uma escala maior tem que ser um tom, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, para ser um tom. Aí Fá sustenido, Sol, meio tom. Tá vendo, olha, que deu Fá sustenido certinho, olha. Agora, se você pegar o segundo tetracorde de Sol maior, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Olha, o segundo tetracorde de Sol maior é o primeiro tetracorde de Ré maior. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Olha, tá vendo? Já apareceu Fá sustenido. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Lá, Si, um tom, Si, Dó sustenido, um tom, Dó sustenido, Ré, semitom. Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. E um tom entre os dois tetracordes, olha, Fá e Dó sustenido. A mesma coisa, o segundo tetracorde de Ré maior, Lá, Si, Dó, Ré, é o primeiro tetracorde de Lá maior. Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Mi, Fá sustenido, tom, Fá sustenido, Sol sustenido, mais um tom, Sol sustenido, Lá, meio tom, olha, Fá, Dó e Sol sustenido, certo? É assim que eles aparecem, certo? Em quintas aqui, olha, Fá, Dó, claro, por que eu coloquei aqui uma quarta abaixo? Porque os acidentes, eles são colocados dentro do pentagrama, certo, pessoal? Então, por quê? Para facilitar, né, visualmente ali o entendimento dos acidentes. Ah, professor, o Fá eu poderia colocar aqui no primeiro espaço? Até eu já vi, sabe, colocarem aqui no primeiro espaço, mas é muito costume colocar o acidente do Fá aqui na quinta linha, certo? Dificilmente vocês vão encontrar aqui. De qualquer forma, vai ter um exemplo aqui nos slides seguintes que o professor, acho que foi no livro da Maria Luísa Prioli, que ele colocou o sustenido aqui, olha, no primeiro espaço, no Fá. Mas é comum colocar na quinta linha, ok? Então é bem interessante isso. E aqui, olha, eu coloquei de quebra, né, as escalas menores que correspondem à mesma armadura de clave de cada escala maior aqui, olha. Por exemplo, Sol maior e Mi menor tem a mesma armadura de clave, certo? Mas só o que é que vai mudar, né? Aqueles graus, né? No caso, o Mi é que vai ser a tônica aqui, em Mi menor. Em Sol maior, o Sol é a tônica. Aí o Mi menor, o menor ele pode variar, né? Pode ser natural, pode ser harmônica, pode ser melódica. Aí aquele sexto e sétimo grau, como a gente viu ali por cima, eles podem ser modificados, né? Na harmônica e na melódica. Na natural não, ela segue o mesmo acidente da armadura de clave. Eu não estou aprofundando aqui no menor, pessoal, porque a ênfase eu quero dar na escala maior mesmo, tá bem? Mas se você observar, a escala menor é uma escala relativa, uma terça menor abaixo da escala maior. É uma relativa da escala maior, uma terça menor abaixo. Por exemplo, Sol, desce uma terça, Sol, Fá, Mi. É uma terça menor abaixo. Ré, desce uma terça, Ré, Dó, Si. É uma terça menor, um tom e meio. Lá, Sol, Fá, uma terça menor abaixo. Fá sustenido no caso, né? Um tom e meio. Mi, Ré, Dó sustenido, uma terça menor abaixo. Fá, Mi, Ré, é uma terça menor abaixo. Aí você pode perguntar, professor, como é que eu sei, o senhor me dando o nome da escala, se é com sustenido ou com bemol? Bom, as escalas com sustenidos, geralmente ela vem sem indicação ou se não vem sustenido, não vem indicação sustenido. Ou ela vem indicação sustenido, como Dó sustenido menor, por exemplo, Fá sustenido maior, ou não vem essa indicação. Diferentemente das escalas com bemol. Geralmente as escalas com bemol maiores, certo? Me entendam bem, quando eu estou falando aqui, são as maiores. Ela vem especificando o nome bemol, certo? Justamente
da armadura de clave aqui. Por exemplo, si bemol, porque si bemol está aqui na armadura de clave. Mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol. Geralmente é assim, com exceção do fá, né? Aí você, por exemplo, professor, mas eu não gostei dessa dica, eu quero uma coisa mais precisa. Então, o que é que você faz? Você monta a escala, certo? Ah, Fá maior. Então, é você montar a escala. Tom, tom, semitom, primeiro tetracorde. Tom, tom, semitom, segundo tetracorde. E um tom entre um tetracorde e outro. Pronto, você vai formar e vai observar que o Si é bemol, para você formar a escala maior. A mesma coisa com Si bemol. Você vai perceber que vai ser Si, Mi bemol. Certo? O Si é sempre o primeiro. E pronto. O Mi vai ser depois. E o Lá vai ser depois. Sempre em quintas para baixo ou quarta para cima. Certo? Nesse caso dos bemóis. O sustenido é o contrário. Ou quinta para cima ou quarta para baixo. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci de algo. Mas é isso, se vocês tiverem dúvida, me perguntem pelo WhatsApp ou no Google Sala de Aula, fique à vontade, ok? Então você consegue achar a armadura de clave assim, pelo penúltimo bemol, ou descendo uma quinta para achar o último, no caso com bemóis, e o sustenido descendo uma segunda menor, né, do nome da escala. Aí você acha o último sustenido e assim encontra os demais, né, os iniciais. Certo? E se você tiver o sustenido, é só fazer o contrário. Você pega o último sustenido e sobe uma segunda maior para achar a escala. Por exemplo, Fá, Dó, Sol, Ré. O último sustenido não é Ré? Como é que eu sei que escala é essa? Fá, Dó, Sol, Ré. Só é subir uma segunda menor a partir do último sustenido. Ré. Subo uma segunda menor. Ré, Mi. Mi maior. Entende? E com bemóis, só é você, por exemplo, Si, Mi bemol, é mais simples ainda, só é você pegar o penúltimo bemol, que é o nome da escala. Si, Mi é Si bemol maior. Si, Mi, Lá bemol, Mi bemol maior, penúltimo bemol. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, quem é o penúltimo bemol? Ré. Então é Ré bemol maior. Certo? Não é Ré maior por quê? Porque o Ré é bemol. Então o primeiro grau, a tônica é Ré bemol. Então eu tenho que colocar Ré bemol, certo? Se você colocar a armadura de clave, quando você escrever as notas, nem precisa colocar mais os bemóis ali como acidente ocorrente. Por quê? Porque já estão na armadura de clave, são acidentes tonais, ok? Deixa eu ver aqui. Ou, por exemplo, se você tiver aqui, professor, eu não quero achar pelo penúltimo bemol. Eu acho que vocês não vão querer isso, mas, por exemplo, vocês podem, por exemplo, subir uma quinta ou descer uma quarta. Aqui que você vai achar, apertei do último bemol, né? Aqui, Ré, Dó, Si, Lá. Desce uma quarta ou sobe uma quinta. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aí acha a tonalidade, certo? É Lá bemol maior, por exemplo, aqui. Mas eu creio que vocês não vão querer isso. Por exemplo, aqui, Si bemol, né? Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Ou uma quarta abaixo. Si, Lá, Sol, Fá. Achei aqui, Fá maior. E se vocês tiverem armadura de clave, né? Para achar a tonalidade, né? Ou a escala. Então aqui, olha. Armadura de clave em tonalidades maiores aqui. Com sustenidos primeiro, né? Sol maior, um sustenido. Uma quinta acima, Ré. Eu já aumento um sustenido. Uma quinta acima do Fá. Dó sustenido, dois sustenidos. Uma quinta acima, Lá. Uma quinta acima do último sustenido. Sol, Fá, Dó, Sol sustenido. E assim, em quintas, vocês vão construindo até chegar 7 sustenidos. São 7 notas musicais. Então, uma quinta de Sol, Ré. Uma quinta de Ré, Lá. Percebe sempre, desde aquela questão lá de Pitágoras, né? Ali, a questão das oitavas, das quintas, né? Justas, né? Sempre foram intervalos ali que os teóricos e práticos foram ali se embasando para desenvolver, né, todo o sistema musical e, logicamente, esse sistema tonal que nós temos hoje, né? É um sistema que mais perdurou, né, o sistema tonal, né?
Até hoje o sistema tonal perdura, né? Apesar do dodecafonismo, né? Da música serial. Então, é isso. Vamos dizer assim, mais de 300 anos, né? Que a música tonal sobrevive e vai sobreviver mais ainda, né? Claro, já se expandiu muito, né? Mas muita coisa para a gente compreender necessita estudar o sistema tonal. Por isso que a gente estuda isso, certo? Isso é a base de tudo. Então, o que é a armadura de clave? É um padrão de sustenidos ou bemóis que aparece no começo de um pentagrama. Então, vocês nunca vão ver misturado numa armadura de clave sustenidos e bemóis. Não, ou somente sustenidos ou somente bemóis. Agora, a armadura de claves em tonalidades maiores, né? Com bemóis. É o contrário. Sustenido não era Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Com bemóis é Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Em quintas também, né? Ou em quartas, né? Se você pensar na inversão. E aqui, olha, descendo, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, quinta descendente, justa. Ou subindo, quarto, ciclo das quartas, se você pensar. Então aqui, um bemol, dois, três, até formar 7 notas musicais, os 7 bemóis. Ok? Então, 7 armaduras de claves com bemóis. Como achar a sua tonalidade? Eu já expliquei, né? Pelo penúltimo bemol é a forma mais fácil, né? Que eu indico a vocês, né? Então, existem 3 pares aqui de tonalidades maiores que soariam exatamente iguais. Ou seja, elas seriam executadas nas mesmas teclas do piano, por exemplo, né? Aqui eu peguei esse trecho aqui do Costa, né? Claro, traduzido, né? Pelo professor Hugo Ribeiro, né? Em 2010. O professor Igor Ribeiro foi professor lá na UFS, em Sergipe, e agora ele é professor lá na UNB, na Universidade de Brasília. Então, elas são tonalidades o quê? Enarmônicas, ou seja, nomes diferentes, mas soam a mesma coisa, né, ali, pelo sistema temperado, né? Aquela escala cromática, né, dos 12 sons, aquela aproximação, né, dos comas. Quem são essas escalas? Si maior e Dó bemol maior, porque Si e Dó bemol são notas enarmônicas, né? Logo, a escala de Si maior e Dó bemol também são enarmônicas. Fá sustenido maior e Sol bemol maior, Dó sustenido maior, Ré bemol maior, são escalas enarmônicas, ou seja, nomes diferentes, mas sonoridades iguais. Então, como uma maneira da gente reconhecer o tom de uma música, eu trouxe aqui um exemplo maior, certo? Eu já dei até o spoiler aqui, olha. Olha, o usual é mais colocar na quinta linha, lembra que eu falei? Mas Fá e Dó sustenido. Fá e Dó sustenido. Como é que eu acho? Vamos pensar em uma escala maior. A partir do último sustenido, eu subo uma segunda menor. Então, Dó subiu, uma segunda menor, Ré. Então, se a tonalidade for maior, será um Ré maior, certo? Se a tonalidade for menor, é uma terça menor abaixo, Ré, Dó, Si. Seria uma terça menor, Si menor. Mas como é que a gente acha a tonalidade do trecho? Percebam ele, que essa nota Ré, ela começou e terminou. Ré, Mi, Fá, Ré, Lá. Lá, Ré, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Ré. Ré, Mi, Fá, Ré, Lá, Ré, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Ré. 3 por 4, né? 1 E, 2 E, 3 E, certo? Então, é uma maneira também de você encontrar a tonalidade, né? Que corresponde também, relaciona-se com a escala, né? A nota Ré, ela inicia e termina, então muito provavelmente é Ré maior aqui. E se você também for olhar pela harmonia, certo? Quando a gente canta, a gente já escuta uma harmonia ali por trás, principalmente quem toca instrumento harmônico, como violão, piano, né? Ré, Mi, Fá, Ré. Já percebe aqui que eu estou num ambiente harmônico de Ré maior, primeiro grau, né? Ali a tônica. Então, isso daqui é um Ré maior, certo? Agora, esse de baixo está em Sol menor.
Pela armadura de clave, se fosse maior, qual seria? Olha, quem é o penúltimo bemol? Si, então seria Si bemol maior. Quem é a relativa de menor, de Si bemol maior? É uma terça menor abaixo. Si bemol, Si, Lá, Sol. Sol natural, Sol menor, uma terça menor abaixo. Perceba, olha, por que que não é Si bemol maior, mas sim Sol menor? Olha, perceba, começa no Sol e eu tenho, olha, o sétimo grau, que é o Fá sustenido de Sol, ele tá naquela forma menor harmônica, pessoal. O sétimo grau sensível aqui, ó, o sétimo grau maior, a forma menor harmônica. E se fosse Si bemol maior, esse Fá, né, se não for algum empréstimo modal, né, ou uma dominante da dominante, eu já estou falando em termos harmônicos ali, né, um sub 5 ali, né, esse Fá aqui é mais provavelmente de uma escala, da escala menor de Sol menor. Então, Sol, Ré, Mi, Do, Sol, Ré, Si, Lá, Sol, Fá, Lá, Ré, Rá, Ri, 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 Ré, Ró, Ri, Rá, Ró, Rá. A altura que eu cantei é igual, certo? Sol, Ré, Si, Lá, Rá, Rá, Ré, Rá, cantando aqui na altura, certo? Eu estou solfejando aqui, não estou falando o nome das notas, mas é um solfejo também, né? Quando eu utilizo, mesmo utilizando outra sílaba. É um solfejo também, porque eu estou cantando aqui no ritmo e com a altura da nota. Então você percebe essa sonoridade menor, né? Com a terça menor. Sol, Lá, Si bemol. Sol é o primeiro grau, Si bemol é a terça, é a mediante. A gente percebe essa sonoridade menor. Sol, Ré, Si bemol. Sol, Ré, Si bemol. Sol, Si bemol, Ré. Certo? Quem entende de acorde, isso daqui é um acorde menor, certo? Do primeiro grau. E aqui o Fá sustenido é a forma harmônica, certo? Então, pela armadura da clave, na alteração acidental, né, do sétimo grau, que é o Fá sustenido, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, para cima, a sétima maior, né, caracteriza o modo menor, certo? Aqui é o Fá sustenido na penúltima nota da melodia, aqui, ó. Ou aqui também, né, esse Fá sustenido, aqui no segundo compasso. Então, pessoal, para concluirmos essa questão de tonalidade musical e de escalas, é muito importante mesmo, pessoal, a gente praticar escalas maiores, menores, certo? Consequentemente, a gente vai entender melhor o contexto dessas tonalidades, certo? Porque a gente vai se familiarizar, certo? Com a sonoridade dessas escalas, né? A gente vai ter uma percepção maior para identificar uma escala menor, uma escala maior, uma escala menor, diferenciá-las. Consequentemente, vai ajudar também na afinação, né? Quando a gente estiver tocando com colegas, certo? Que é muito importante, né? Logicamente, tocar afinado. Então, quando a gente estuda escalas, sejam elas maiores ou menores, a gente aprimora a nossa percepção musical, o entendimento harmônico também, como também questões de afinação. Então, pessoal, é uma base, né, para um melhor entendimento harmônico, melhor afinação. Então, agradeço vocês por estarmos juntos na disciplina. Lembrando que segunda-feira vai ter uma atividade de revisão para vocês e na terça pela manhã eu passo a avaliação 2 da N2 sobre escalas maiores. Vocês têm até a terça-noite para fazer e pronto. Na quarta-feira eu corrijo e entrego a N2 e a gente finaliza a disciplina. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, seja pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima. Um prazer, né, estar com vocês na disciplina, mesmo que dessa forma, né, muitas vezes vocês não estavam aqui online, né, ao vivo,
Na N1 vocês estavam, no caso o Paulo estava bem frequente nas aulas ao vivo, né? Na N2 aqui não foi muito possível. Mesmo assim eu agradeço também o Paulo pela presença nas aulas ao vivo, ao Eliabe também por sempre estar fazendo as atividades, né? Que assíncronas que a gente passa, ele é bem assíduo nisso também. Então, obrigado a vocês por estarmos juntos desta maneira na disciplina. Um grande abraço e até a próxima.